Bem, pessoal, então vamos lá. Nós vamos aqui dar início à nossa aula sobre distribuição eletrônica, tá? A partir do momento do pressuposto que vocês viram o assunto relacionado a modelos atômicos, né? Nós sabemos que tem modelo atômico de Dalton, de Thomson, de Rutherford, tá? E a partir daí a gente tem um modelo de Rutherford-Bohr, tá? Eu acredito que até o modelo de Bohr vocês já devem ter observado. E justamente essa parte de distribuição eletrônica surge a partir do modelo em que existia, né, de Rutherford e da migração do modelo de Rutherford para o modelo de Bohr. Como assim, professor? Veja só. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ela ficou preta, mas aí vocês vão entender do que eu estou falando. Nós temos aqui o modelo. Minha letra é feia, qualquer coisa vocês perguntam, tá? Então nós temos um modelo aí de Rutherford. Como era o modelo de Rutherford? Ele dizia que nós temos aqui o núcleo, tá? Nesse núcleo, ele continha aí prótons, né, cargas positivas, tá? E ele falava que existiria a possibilidade de ter partículas sem carga, né? Porque não foi o Rutherford que falou a respeito dos nêutrons, certo? Foi um outro cientista, tá? O Chadwick, que falou a respeito dos nêutrons. Então, ele dizia que era um núcleo pequeno, positivo, tá? Deveriam ter partículas neutralizadas e, ao redor, giravam em movimentos elípticos, tá? Os elétrons, que tinha carga negativa, giravam em alta velocidade. E aí, eu vou colocar aqui essas bolinhas verdes como sendo esses elétrons. Então, essa era a ideia de modelo atômico passado por Rutherford, tá? Só que é o seguinte, o cara começou a questionar um outro cientista que chegou a trabalhar com Rutherford, tá? E tomou uma linha diferenciada. Ele falou que existia um problema nesse modelo de Rutherford. Qual era o problema? Ele conseguiu observar que, de acordo com a ideia de Rutherford, nesse movimento elíptico dos elétrons, esses elétrons iam acabar caindo no núcleo. Como assim, professor? Os elétrons têm carga negativa. Os prótons têm carga positiva, que estão dentro do núcleo. Se você observar, você tem, por exemplo, eu vou colocar uma partícula maior de outra cor, tá? Digamos que você tem aqui uma partícula, essa partícula vermelha. Esse elétron, tá? Quando estivesse cada vez mais longe, poderia ser que quanto mais longe, menor era a força de atração desse elétron com o núcleo. Então ele poderia simplesmente sair voando e sair de perto do núcleo. Isso era uma possibilidade, tá? Outra situação, quando esse elétron fosse no movimento elíptico, se aproximando do núcleo, o que é que iria acontecer? Nós temos aí, mais uma vez, elétron de carga negativa, próton de carga positiva que estão dentro do núcleo. Consequentemente, quando ele chegasse muito perto, como vocês estão vendo aí, essa bolinha vermelha agora perto, possivelmente ele iria ter uma atração muito maior com o núcleo, tá? O núcleo positivo por estar mais próximo, e, consequentemente, ele iria começar a cair. Os elétrons começariam a ser atraídos pelo núcleo e, um a um, começaria a cair no núcleo, voltando, certo? Ao antigo modelo atômico de Thomson, tá?
voltando ao antigo modelo atômico de Thomson, em que ele dizia que você tinha um núcleo positivo, tá? O núcleo positivo com partículas elétricas negativas, que seriam as passas, né? O pudim de passa, a história do pudim de passa. Então, esse cara, Bohr, ele começou a dizer que se esse modelo de Rutherford fosse possível, se fosse realmente essa ideia que Rutherford lança, ele não disse que o Rutherford está errado no núcleo, né? Ele concorda com o Rutherford em relação ao núcleo, né? E com Chadwick depois, em que diz que além dos prótons, ele tem os nêutrons no núcleo. Ele concorda perfeitamente com isso. Mas ele fala que essa estrutura de elétrons que o Rutherford ele propõe não dá certo, não é o mais coerente, tá? Porque se for assim, vai voltar ao modelo de Thomson. Os elétrons vão começar a cair um a um, tá bom? Até o momento em que ele vai ficar sem nenhum elétron, voltando aí ao modelo atômico, tá? Ao modelo atômico de Thomson, tá? Então, essa seria a ideia a ideia tratada aí por Bohr, certo? E comentada aí por ele, né? Então, essa seria a proposta de mudança. Ó, vai mudar por quê? Não, vai mudar porque tem problemas. E os problemas estão justamente aí, tá? Nessa situação. Alguém quer fazer uma pergunta? Alguma pergunta até agora? Não. Não? Estão conseguindo entender direitinho o que eu estou falando? Tá. Bem, então beleza. Vamos embora. Se eu estiver falando rápido demais, se eu estiver enrolando demais a língua para poder falar, é só vocês comentarem, tá? Aí foi justamente onde ele disse, ó, beleza, Paulo, valeu. Então, é o seguinte, a partir justamente dessa ideia é que Bohr propõe uma outra estrutura de modelo atômico, tá? Ele fez, ó, essa estrutura de eletrosfera não é a mais ideal, não é a mais correta, e ele vai e propõe. Qual é a proposta de Bohr, certo? Ele propõe que esse modelo seja diferente. Ele forma aqui o núcleo, ele diz que existe o núcleo, né, com cargas positivas e negativas, tá? Cargas positivas e negativas, aliás, cargas positivas e neutras, mas a eletrosfera, ele fala que são em camadas, ó. São camadas circulares ao redor do núcleo. Todos os elétrons em cada camada vai ter a mesma distância e vai ficar circulando, né? Vai ter movimento circular ao redor do núcleo. Então a ideia dele seria esse. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. A ideia é porque não dá para. Eu não fiz de um tamanho ideal que coubesse tudo, né, pelo espaço, então é só a representação. Então a ideia é essa: é você ter uma estrutura em que você tem um núcleo central e a partir desse núcleo você tem camadas de eletrosfera, camadas circulares, né, ao redor do núcleo e com distâncias específicas e com quantidade de elétrons específicas de forma específica em cada camada dessa. Tá? Então você tem a camada mais interna que consegue suportar um número menor de elétrons e a partir do momento em que ele vai se distanciando do núcleo, ele vai ter na capacidade de ter muito mais elétrons devido ao tamanho da camada, à distância da camada, a possibilidade disso acontecer. E cada camada dessa, ele atribui uma letra como representa, desculpa, como representação, tá? Para representar. Então ele diz aqui, ó, você tem é,
do mais próximo para o mais distante. Camada K, L, M, N, O, P, Q. Então, essas seriam inicialmente as camadas propostas por Bohr. Exatamente, Arthur. A ideia seria essa. Só que é o seguinte, a ideia de planetas, tá? Não seria mais apropriada para o de Bohr, né? Não seria apropriado, porque justamente os planetas não giram de forma circular, como você está vendo aí que Bohr propôs. Ele gira igual a Rutherford, certo? Na verdade, nós temos justamente, lembra, você tem o planeta quando ele gira em torno de si mesmo, ele produz o dia e a noite, né? É a evolução do dia e da noite, tá? Enquanto que quando ele gira ao redor do Sol, aí você tem as estações do ano, né? O ano todo sendo passado. Então, o movimento que o planeta ele faz ao redor do Sol, ele não é circular, certo? Dependendo do ponto de vista. Dependendo do ângulo que você vê, ele tem a espaços, né? Períodos mais próximos ao Sol e períodos mais distantes do Sol. É por isso que nós temos, por exemplo, inverno e verão, certo? O verão é justamente quando o planeta, no nosso caso a Terra, ele está mais próximo do Sol. E o inverno é quando nós estamos mais distantes do Sol. Então, se a ideia de planetas, é, a ideia da rotação, né, da translação, os planetas girando ao redor do Sol, se isso fosse coerente, tá, que ele não sairia do lugar, o que é que aconteceu? Você teria sempre verão ou sempre inverno, tá? Você ia ter só a mudança do dia e da noite com o planeta girando entre si, tá bom? Porque aí você teria a mesma distância. Mas como você tem distância mais próxima do Sol e mais distante do Sol, então o planeta, né, uma região, ele esfria mais e ele esquenta mais. Ah, professor, mas quando ele gira em torno? Não, quando ele gira em torno de si mesmo, é só para produzir o dia e a noite, tá certo? Então é um movimento mais elíptico. Quanto mais distante o planeta está do Sol, tá? Maior é essa incidência desse movimento elíptico, mais perceptível ele está. Quando está mais próximo, essa percepção é menor, tá certo? Não é como esse modelo que eu coloquei aqui, tá? Por isso a diferença. Mas é como se fosse, por exemplo, você ter um ventilador e o ventilador ele tivesse na parzinha, né, na parzinha dele, pontos que vai do centro até a extremidade, né, da pá do ventilador. E a partir do momento em que você ligasse, né, digamos que fosse ponto de luz, fosse LED, a partir do momento que você ligasse o ventilador, que ele começasse a girar, você ia perceber cores diferentes para cada camada, certo? A ideia seria mais ou menos essa, né? A ideia também inicial seriam 7 camadas, e são essas que eu falei para vocês. E em cada camada dessa, você vai ter um número de elétrons máximo sugerido por ele. Tá? Alguma pergunta, pessoal, sobre isso? Vão querer tirar print desse material aí que eu estou mostrando para vocês? Já tirou? Beleza, Paulo. Então, vou tirar essa apresentação, tá? Para a gente voltar. Então, vejam bem. Vamos dar continuidade aí. Beleza, Débora? Então, as camadas eletrônicas. Nós vimos, tá, que de acordo com o que eu desenhei para vocês, tá? Eu tinha mostrado o que aqui, ó? Eu tinha mostrado para vocês, deixa eu só, pronto. Eu tinha mostrado aqui para vocês que nós temos o núcleo no centro, com prótons e nêutrons, e ao redor do núcleo, a eletrosfera.
Pronto. Desculpem aí essas linhas tortas. E aí, cada camada dessa, você vai ter uma letra representante. K, como eu já falei, L, M, N, O, P e Q. Certo? A camada K está mais próxima do núcleo, a camada Q está mais distante do núcleo. Certo? Cada camada dessa, cada ideia de camada dessa, certo? Existia ele propôs uma equação para que a gente representasse, para que a gente tivesse uma ideia de quantos elétrons, certo? Iria ser atribuído a cada camada dessa. Nós temos aí K, L, M, N, O, P e Q. Quantos elétrons nós vamos ter aí em cada camada, certo? Quantos elétrons nós teríamos no máximo aí em cada camada, tá certo? Então, a ideia seria o seguinte, a primeira nós teríamos dois, no máximo dois elétrons, tá? Então, na primeira camada, a ideia seria dois. E a partir da primeira camada, para ele saber a quantidade de elétrons referente às demais, tá certo? Ele sugeriu uma equação, ele criou isso a partir de uma equação, tá? Que equação é essa? Ele diz que a quantidade de camadas, né, o número de elétrons, seria igual a 2 vezes n ao quadrado. Essa seria a equação proposta por ele para indicar o número de elétrons a partir da quantidade de camadas, certo? Então, por exemplo, esse 2 inicial aqui, que vocês estão observando, esse 2 aqui, é justamente referente a essa primeira camada. A primeira camada tem dois elétrons, que é o que está sendo representado aí por essa seta. E a partir dessa primeira camada, eu iria tendo as demais camadas, tá certo? Então, a proposta seria essa. Aí, por exemplo, KL. Então, se KL são duas camadas, né? Para a segunda camada, o que é que eu faço? Eu faria E ser igual a duas vezes. Como é a segunda camada? 2 ao quadrado. Então, E vai ser igual a duas vezes 2 ao quadrado, 4, que dá 8. Então, o segundo vai ter 8 elétrons. E aí, o terceiro, do mesmo jeito, ó. E vai ser igual a 2 vezes. No caso, são três camadas, né? M, K, L, M, a terceira camada. Então, a terceira camada é elevada ao quadrado. Duas vezes 3 ao quadrado, 9. Duas vezes 9, 18. Tá? Do mesmo jeito. Eu estou na quarta camada, que é a M. Então, a N, aliás. A N, né? Digamos assim, camada N, é a quarta camada, seria 2 vezes 4 ao quadrado. Então, seria 2 vezes 4 ao quadrado, 16, vezes 2, 32. Tá? Então, aí seria a organização de quantidade de elétrons de acordo com as camadas. E ele deixa a ideia de que se você fosse continuar com o número de camadas, você ia ter o número de máximo de elétrons em cada camada que fosse sendo criada, em cada camada que você fosse avançando, levando em consideração que não poderia existir apenas essas 7, mas dando a entender que você poderia ter muito mais de 7. Hoje em dia já é provado que você pode ter muito mais que 7 camadas, tá certo? Mas, pela quantidade de elementos químicos que nós temos na tabela periódica, essa distribuição de energia ela não foi expandida ao seu limite máximo. É por isso que quando você vê em livros, vê na internet que fala sobre as camadas eletrônicas, as camadas de energia, ele começa 2, 8, 18, 32, aí acaba diminuindo. 32,
18 e 8. Antigamente colocavam aí 2 na camada Q. Só que pela descoberta de mais 6 elementos na tabela periódica, foi que deixou da camada C ser com 2 elétrons e passou a ter 8 elétrons na última camada. E a partir do momento que, com o passar do tempo, novos elementos químicos possam ir sendo criados, porque pode até ser que um novo elemento químico seja descoberto, certo? Mas é muito difícil a partir do momento em que você tem praticamente aí toda a estrutura de tabela montada. Mas não é impossível, tá? Então, sendo assim, você tem a possibilidade de ter um crescimento de elétrons, dessa quantidade de elétrons, tá bom? Mas a partir do momento que novos elementos possam ser criados, como a gente tem vários elementos artificiais, que nós vamos ver aí na tabela periódica, tá? Criados pelo homem, você vai ter justamente um aumento do número atômico e, consequentemente, você vai tendo mais elétrons sendo atribuídos nas últimas camadas. Alguma pergunta? Ok, deixa eu só ver uma pergunta aqui. Isso, é só respondendo a pergunta de Paulo, que eu não tinha visualizado antes. Sempre que vai se distanciando, você vai tendo um aumento, pelo menos representativamente, de forma teórica, até a camada N você vai tendo um aumento. Aí a partir da camada, até a camada N, a partir da camada O você tem uma estabilização, uma estabilidade com a mesma quantidade, e aí a P e a Q tem um decréscimo, né? Tem uma diminuição na quantidade de elétrons. Mas por que tem essa diminuição na quantidade de elétrons? Isso, Arthur, vai aumentando. Só que aí você tem, de acordo com a quantidade limitada de elementos que nós temos, você tem uma diminuição. Mas, se você for fazendo a possibilidade de quantidade máxima, independente do número de elementos que nós temos, aí sim vai ser sempre crescente, tá? Sempre crescente. Tá? Vamos tirar um print dessa parte aí. Beleza, Paulo. Vou seguir então. Ok, Débora. Então, continuamos, ó. A coroa, né, ou eletrosfera, está dividida em 7 níveis, né? Existe o nível e o subnível, tá? Esse subnível representa justamente o número quântico, né? O número quântico principal. A gente vai falar sobre essa questão de números quânticos principais, secundário, spin, tá bom? Depois que nós observarmos essa parte de distribuição eletrônica. E ele só vai entrar, essa ideia só vai entrar com a novos modelos atômicos, né? Novas teorias, ou ajustes de teorias, na verdade. Né? Hoje em dia, não se admite mais organizado por camadas, como Bohr falou, né? Como a gente mostrou agora, camada K, L, M. Agora, na verdade, tá? O modelo mais recente, se não me engano, é de Heisenberg, tá? Você tem é apresentado como se fosse uma nuvem. Existe uma nuvem eletrônica ao redor do núcleo. Não camadas, não com movimento circular, não com movimento elíptico, não pudim de passas, certo? Nem bola de bilhar. Mas uma nuvem eletrônica que se movimenta, né? A partir do momento em que um elétron, um átomo vai se aproximando de outro. Tá? Então, a partir do momento que ele é atraído, ele é repelido, essa nuvem vai tendo uma movimentação, como se fosse uma nuvem de fumaça. Tá certo? A ideia seria essa, hoje em dia. Né? Alguém já escutou falar nesse cara? Heisenberg? Alguém já escutou em algum lugar falar?
Vocês já escutaram falar sobre ele ou já escutaram falar o nome dele na série chamado Breaking Bad? Para quem não conhece, tá? É uma série que já tem um tempinho, tá? Então, vale a pena conhecer. Tem muita coisa, tá? Pela equação, beleza. Mas tem muita coisa de química. Assim, para quem não gosta de uma série mais violenta, essa tem, né? Então, não é uma boa indicação, não. Mas para quem gosta de boas séries e principalmente voltada, assim, que tem toda uma pegada relacionada a algo do dia a dia, então você tem essa série como exemplo, né? Breaking Bad. São 5 temporadas só. Só fizeram 5 temporadas. Eu também não, Débora. Até hoje acho que faz uns 5 anos que falta assistir só a quinta temporada e eu fico enrolando, enrolando e não assisti ainda, né? Mas eu vou ver se eu arrumo um tempinho para completar. Mas é excelente, principalmente as primeiras temporadas. Tem muito experimento químico, muita coisa legal, certo? Eu faço do mesmo jeito, eu fico adiando, adiando para assistir depois, tá? Mas voltando aqui, ó. Então nós temos 7 níveis de energia. K, L, M, N, O, P, Q. E cada nível você vai ter um subnível, que é o que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, né? O número quântico principal. Tá? Então, esse nível e subnível representa justamente a quantidade de elétrons que nós temos no átomo, tá certo? No átomo. Então, nós temos aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, colocar uma apresentação. Tenho sim, Cauane. Depois eu posso te passar com calma. Eu vou ver se eu lembro alguns bem interessantes e aí te passo, tá bom? Então, nós temos as camadas ou níveis de energia, certo? De energia. Quais são? K, L, M, N, O, P e Q. E aí, além dos níveis de energia, nós temos também os subníveis de energia. Deixa eu só ajeitar aqui. Tá? Então, nós temos os subníveis, como foi falar na apresentação, né? Os subníveis são S, P, D, deixa eu colocar em letra minúscula, que a gente vai trabalhar em letra minúscula, né? S, P, D e F, tá? Então, é o seguinte, cada camada, ele vai ter uma quantidade de subníveis de energia máximo, certo? Por exemplo, a camada K ele só suporta o subnível S. A camada L só suporta o subnível S e P. A camada M, aí você pode dizer, mas, professor, por que que o S e o K ele só suporta a camada S? Lembram que eu disse a vocês em que o K são 2 elétrons? Mas por que são 2 elétrons? Porque o subnível S ele só suporta 2. O subnível P, ele suporta 6 elétrons. O subnível D, eles suportam 10 elétrons. E o subnível F, ele suporta 14 elétrons. Tá? Deixa eu só apagar aqui. Então, cada subnível desse, tá? Ele suporta no máximo essa quantidade de elétrons. Aí, olha o que é que acontece. Se o L tem SP,
o que é que eu vou fazer? Eu vou somar 2 com 6, que dá justamente 8. Já o M, ele vai ter S, P e D. Então, quantos elétrons ele vai ter? Aí, se você pegar 2 mais 6, 8 mais 10, ele suporta 18. 18. Isso. Aí, se você pegar o N, ele vai suportar o S, o P, o D e o F. Aí, quantos elétrons? Aí você faz 2 mais 6, 8 mais 10, 18, mais 14, 32. Que recai Mas dá a mesma justamente coisa na... que a pessoa fazer daquele jeito lá, né, professor? Exatamente. Isso levando em consideração essa equação, né, que eu falei para vocês. 2, que é a quantidade de elétrons na primeira camada, vezes N, que é o número de camadas, elevado ao quadrado. Eu só ajeitar isso aqui, porque senão não tem espaço. É igual a 2 vezes N ao quadrado. Levando em consideração que é a quantidade de elétrons, é a quantidade de energia de cada camada, levando em consideração que 2 é o número de elétrons da primeira camada e esse N é o número de camadas, tá? Elevado ao quadrado. Então, a partir disso aí é que eu tenho a quantidade de energia. Aí você pode dizer, sim, professor, e a O, como é que vai ficar? Bem, a O, ele vai ter, aí você vai diminuindo, né? Só que na O ele tem a mesma quantidade, S, P, D e F, que também tem 32. Na P ele vai ter S, P e D, que vai ter 18. E na Q ele vai ter S, P, que ele vai ter 8 elétrons. Então, a partir do O começa a diminuir. Isso, começa a diminuir. Mas por que que começa a diminuir? Porque você tem aí a quantidade limitada de átomos, né, de elementos químicos existentes na tabela periódica. A partir do momento em que você vai tendo novos elementos químicos, você vai ter um aumento na última camada, tá? Ou nas últimas camadas, digamos assim. Certo? Mais alguma pergunta? Vamos tirar print disso aí? Pronto? Beleza. E aí, a partir dessa estrutura que você tem, a gente monta a nossa distribuição eletrônica, tá? Como é que a gente vai montar? Ó, mostrar aqui para vocês. Aí eu tenho, ó, camada, né? O diagrama agora, diagrama de energia, certo? O diagrama de energia. Como é que esse diagrama vai funcionar? Ó, K, L, M, Professor, N, O. Oi. tem como o senhor voltar a outra tela só para me tirar um print, por favor? Tem, Arthur, você poderia enviar? É porque quando eu apago aqui, eu não tenho como voltar, Tá, entendi. Obrigada. certo? Ou então, pronto, Arthur, por favor, envia. Ou se você não conseguir enviar no grupo, me envia no privado, né? Que eu estou no grupo de vocês, me envia e eu encaminho para o grupo, que aí todo mundo visualiza. Eu não sei se está bloqueado para vocês conversarem, eu não sei como é que postar. Ou você passa diretamente para ela. Isso. Então, Tá se no você não final, conseguir, Arthur, no final que o senhor ficava falando que é para tirar print, e eu tiro o print de tudo e no final mando pro senhor. pronto, beleza. Me manda que aí eu encaminho para todo mundo lá no grupo. Combinado? Então, vê só. Se vocês observarem, ó, o que é que acontece? Eu tenho aqui, o K vai ser a primeira camada.
essa primeira camada, ele tem que subnível, S. Que tem quantos elétrons? 2. A segunda camada, certo? Ele tem quantos subníveis? 2. Eu tenho S. Desculpa. Deixa eu só ajeitar aqui. É a segunda camada, 2. E tem um subnível S2 e o subnível P6. A terceira camada, eu tenho SPD. Então é 3, que é a terceira camada, S2, 3, P6 e tem 3D10. A quarta camada, ele tem 4 subníveis, né? Então é quarta camada, 4S2, 4P6, 4D10 e 4F14, que é a quantidade máxima de elétrons em cada subnível. Na camada O, eu também tenho 4 subníveis. Só que a quinta camada, então, tenho 5S2, 5P6, 5D10 e 5F14. Na camada P, aí já diminui, ele já não tem 4 subníveis. Ele vai ter só 3 subníveis. Então, você vai ter aí, só que a sexta camada, 6S2, 6P6 e 6D10. E aqui ele tem 2 subníveis, que é a sétima camada. Então, 7S2 e 7P6. Está montado aí o diagrama de energia, também conhecido como diagrama de Pauling. Tá? Pauling utilizou largamente, tá? Mas não foi ele que criou esse diagrama. Tá? Mas ele utilizou largamente. Só que para a gente entender a utilização desse diagrama, ele não é lido de forma horizontal, né, em linha, nem de forma vertical, em coluna. Ele é lido em forma de diagonal, sempre de cima do diagrama para baixo. Como assim, professor? Ó, vou mostrar para vocês. Vou colocar de vermelho. Ó. 1S2, ó, sempre de cima para baixo. Aí, a segunda leitura, 2S2. Depois, 2P6, 3S2, sempre de cima para baixo. 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, e sempre nessa diagonal. E aí você tem o diagrama de energia. Se for nessa leitura, quem é K, então? Não entendi. Tipo, o K não tá apontando pra nenhum setinha. Desculpa, ainda não compreendi. Tipo, cada fileira tá apontando pra uma, mas o K tá isolado. Sim, sim, ele é isolado mesmo porque ele só tem 2. Ah, tá. Entendi. Tu tá falando da letra, é? É. Não se preocupe não. A letra é só para representar a camada. K é a primeira camada, L é a segunda camada. Essas letras aí no diagrama não existem, Ah, tá. entendeu? Não existe. Ele não precisa a seta estar apontando para nenhuma camada, não. Eu só estou dizendo aí é porque está relacionado à primeira camada. Por exemplo, ó, aqui nessa linha, se você olhar o 1, é porque é a camada K, o 2 é porque é L, e assim sucessivamente. É porque eu estou vendo camada como sendo na linha. É só para representar. Mas o diagrama mesmo é só isso que está com as setinhas vermelhas. Esse é o diagrama de energia, também chamado de diagrama de Pauling, tá certo? Esse é o diagrama em que, a partir dele, você consegue pegar a quantidade de elétrons de cada elemento químico e distribuir ao longo das camadas. Alguma pergunta? Professor, então essas letras aí não existem a camada, o senhor só botou para representar, para ensinar melhor a gente. Isso. É porque, tá vendo que é 1S2? Aí esse 1S2 representa que camada? Camada K. No, Aí no tá do lado só diagrama para é você entender. só primeira camada, segunda camada, terceira camada. Exatamente. Primeira camada, segunda camada, terceira camada e assim Professor, consequentemente. Oi. e os números que ficam acima das letras significam?
Os números, pronto. Esses números, quem falou? Eu. É porque eu não estou vendo o nome do erro. Milena? Não. Ah, Cauã. Cauane. Tá, obrigado. Porque não estava aparecendo quem estava falando. Então, Cauane, esses números, né? Eu vou até colocar aqui de laranja. Ah, o nome do erro. Valeu, João. Ó, esse que vocês estão vendo aqui, certo? Esses números acima, tá? Ó, que eu vou colocar aqui de verde. Esses números, eles vão representar justamente a quantidade de elétrons de cada camada. Entendeu, Cauane? A quantidade de elétrons. Cada camada possui essa quantidade de elétrons. Cada subnível possui essa quantidade de elétrons. O S vai possuir 2, o P6, o D10, o F14. Ok? Vamos tirar print para eu continuar? Tirei já. Tirou? Beleza. Então, vou tirar isso aqui. Vamos continuar, tá? Bem, então, como eu tinha mostrado para vocês, né, a eletrosfera é dividida em 7 camadas, KLMNOPQ, né, tem uns subníveis, que é justamente S, né, subnível S, P, D e F, tá bom? Essas camadas representam o número quântico principal, certo? O número quântico secundário é justamente o S, P, o D e o F. Nós temos ao todo aí, tá? 112. Na verdade, essa é uma quantidade de elementos na tabela periódica ainda antiga. Atualmente, a gente não tem 112. Atualmente, nós temos 118, tá? Está desatualizada essa informação. Não são 112, não. Atualmente, nós temos aí 118 elementos na tabela periódica. Essa é a quantidade atual de elementos que nós conseguimos ter aí na tabela, tá? Então, continuando. Nós temos, como eu já falei, né, KLMNOPQ com essa quantidade. Aí, por ser 118, né, 6 a mais. Onde é que estão esses 6 a mais, professor? Aqui, ó, na camada Q, que não são 6, são 8, tá? Por isso que eu fiz lá a distribuição eletrônica com 8 na última camada, na camada Q, e não com 2. Tá certo? Com 8 e não com 2. Então, continuando. Então, a gente falou aí de onde veio esses números, né? São a camada de valência. O que é camada de valência? Isso é um termo interessante para que vocês já comecem a entender. Camada de valência, né? Ou nível de valência, é o nível mais externo. É a camada mais externa. Certo? Então, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, eu tenho aqui K, deixa eu só mudar aqui a cor. Pronto. Digamos que eu tenho aqui K, L, M. Aí tem um outro exemplo. I, 1, 2. Aqui eu tenho um K, L. Aí eu tenho um outro exemplo aqui. Aí nesse eu tenho K, L, M, N. Aí se eu perguntar, qual é a camada de valência do primeiro exemplo? M. É a última. Camada de valência é a última. Do segundo exemplo, quem é a camada de valência? L. Por quê? Porque é a última camada. A camada de valência do exemplo de baixo, N. Então, toda vez que eu falar em camada de valência,
certo? Nível de valência, eu estou falando da camada mais externa, do nível mais externo, tá? Que eu estou trabalhando, certo? E ela pode ter, no máximo, 8 elétrons. Professor, o senhor não disse que ela pode ter 2, 8, 18, 32? Sim. Mas por que que tem essa informação que na camada de valência eu tenho que ter, no máximo, 8 elétrons? Por que essa informação? Porque quando você for ver lá a tabela periódica, você vai ver que a última coluna da tabela periódica são justamente os gases nobres. São os elementos mais estáveis da tabela periódica. Então, esses elementos mais estáveis da tabela periódica, eles têm, fora o hélio, que tem 2 elétrons, eles têm 8 elétrons na última camada. Então, todos os elementos, para ficarem estáveis na última camada, ou seja, na camada de valência, você vai ver essa informação posteriormente, quando a gente estiver estudando tabela periódica, tá bom? Vocês vão ver que esses elementos, para ficarem estáveis, eles vão ter que perder, ganhar ou compartilhar elétrons. Isso eu já estou falando em ligações químicas um pouco mais na frente. Eles vão ter que ter, no máximo, 8 elétrons na última camada. Tá bom? Então, esse assunto sobre 8 elétrons, nós vamos perceber isso aí um pouco mais à frente. Certo? Então, vamos lá, continuando. Camada de valência é o último nível, né? A última camada de uma distribuição eletrônica. Normalmente, os elétrons pertencentes à camada de valência são os que participam de alguma ligação química. É justamente isso. A ligação química, que a gente vai conhecer um pouquinho mais na frente, depois de tabela, ela vai acontecer nas últimas camadas, que é na camada mais externa. A camada que está mais próxima do núcleo é mais difícil de perder elétron, é mais difícil de sair, certo? Então, as ligações de um elemento com o outro, ele vai acontecer a partir do momento em que você tem essa união feita por esses elétrons que estão na camada de valência, ou na camada mais externa. Seja perdendo elétron, ganhando ou compartilhando, tá? Então, os subníveis, como eu falei para vocês, né, são 4, tá? Isso foi determinado de forma experimental, né, foi calculado, como a gente já tinha comentado, sobre aquela equaçãozinha. E aí, S tem 2, P6, D10 e F14, tá? E a distribuição eletrônica, os subníveis são preenchidos em ordem crescente de energia, né? Em quantidade de energia cada vez maior. Então, o Pauling, né? Ele foi um dos cientistas que trabalhou muito com essa questão de distribuição de energia e ele falou que essa energia é crescente, né? Em ordem de subníveis, tá certo? Então, a ideia seria essa daí, tá? De que maneira? Ó, o primeiro, como eu tinha falado, né? Primeiro é um S2, ó, porque ele tem 2 elétrons na última camada, né? A ideia é essa, ó. Um S2, 2S2, 2P6, 3S2. Ó, tá vendo isso aqui, ó? Um S2, 2S2, 2P6, 3S2. Depois vem pela seta, ó, 3P6, 4S2, ó, 3P6, 4S2. 3D10, 4P6, 5S2, 3D10, 4P6, 5S2. E aí, quanto maior o número atômico, consequentemente, maior será o número de elétrons e vai ser distribuído nessa forma. Sempre você vai avançando os níveis, né, os subníveis da forma que você está vendo, sempre vai avançando e sempre você vai organizando de acordo com as setinhas, de cima para baixo, em diagonal, sempre de cima para baixo. Alguma pergunta? Alguma pergunta, gente? Não? Tranquilo? Então vamos lá. Então, distribuição eletrônica. O que é a distribuição eletrônica? É você ter um elemento químico e você vai organizar
esse elemento químico de acordo com o nível e subnível de energia. Como assim, professor? Vamos lá. Vou mostrar para você. Então, nós temos aqui, vamos começar com exemplos pequenos, tá? Então, eu tenho o diagrama de energia, vou escrever aqui o diagrama do lado. Vai ser feio assim mesmo. Eu não sei nem se o espaço vai dar, mas é só para a gente ter uma ideia. Deixa eu colocar do outro lado, porque aqui realmente não vai dar, não. Entender o diagrama realmente fica difícil de você entender. Subnível P, subnível D, 3, 4, 5, 6. D, tudo 10. E o 4 e 5 F14. Tá? E aqui nós temos as setinhas, né? Pronto. Então vamos pegar o exemplo aqui. Pegar como exemplo o primeiro exemplo. Letra A. Vamos pegar aqui o hidrogênio. O hidrogênio tem número atômico 1. Então, como é que eu vou distribuir? Certo? Hidrogênio, se ele tem um elétron, ele não passa da primeira camada. Então, ele só vai ter um S. Quanto ele precisa? Precisa de um elétron. Então, a distribuição vai ser 1s1. Depois, a organização de camada. Qual é a primeira camada? Camada K. Então, essa é a distribuição eletrônica. Perguntas? Não. Vamos para outro elemento. B. Vamos pegar o hélio. O hélio tem número atômico 2. Então, como é que você vai fazer? São 2 elétrons? 1s2. Porque o hélio, ele precisa de 2 elétrons. Então, você só vai colocar a quantidade que o elemento precisa. Se ele só tem uma camada, camada K, que é a primeira. Vamos pegar o exemplo C, que é o lítio. Tem número atômico 3. Depois da primeira camada, vem a segunda camada, que é 2s2. Então, se ele tem 3, ó, aí você faz 1s2, ele tem 2 elétrons, mas o lítio precisa de 3. Então, 2p, desculpa, 1s2, 2s1. Professor, por que eu não boto 2s2? Porque ele não precisa de 4 elétrons, ele precisa só de 3. E organizando em camada. A primeira camada se chama como K. E a segunda, L. Isso é a organização eletrônica e a organização de camadas. Vamos aumentar agora. Vamos pegar letra C, vamos pegar a letra D. Certo? Na letra D,
Vamos pegar o oxigênio, que tem número atômico 8. Então, como é que fica? De acordo com o diagrama, eu vou ter 1s2, 2s2. Aí, se eu somar, ó, 2 mais 2, 4. Isso eu estou somando, pessoal, aqui em cima, ó. Deixa eu só voltar aqui. Eu vou somando esses elétrons, ó, 2 mais 2, 4, tá? Para chegar no que eu quero. Mas eu não quero 4, eu quero 8. Então, ó, eu estou aqui 1s2, depois 2p6, depois de 2p6, 2, aliás, 1s2, 2s2, 2p6. Agora, eu vou para 2p4. Professor, por que que o senhor foi para 4 e não para 6? Porque eu tenho 2 elétrons do 1s, 2 elétrons do 2s, mas para completar 8, eu só preciso de 4. Porque aí dá 2 mais 2, 4, com 4, 8. Aí você faz primeira camada K, segunda camada L. E aí, como os dois são segundo, eu passo um traço só. Vamos mudar. Vamos agora para a letra E. Para a letra E eu vou pegar magnésio, que tem número atômico 12. O que é que você faz? Do mesmo jeito. 1s2, 2s2, 4, 2p6, 10. Depois de 2p6, 3s2, 12. Primeira camada K, segunda camada L, terceira camada M. Se eu perguntar a vocês, na letra A, quem é o subnível mais energético? O K, porque só tem ele. Quantos elétrons tem? Um elétron. Na última camada, na camada de valência, na última camada de distribuição. No hélio, quem é a camada de valência? K, que é a última. No lítio, quem é a camada de valência? L. L. Isso. É sempre o último, né? E sempre o último. Camada de valência, né? É sempre a última. Na letra D, quem é a camada de valência? L. Aí pega tudo, tá vendo? Tudo. Não é só o último, não, é tudo. Camada de valência é tudo. E se eu pegar o E, camada de valência é só o M. Camada de valência é o último, a última. Agora, se eu falar subnível mais energético, o que é subnível mais energético? É o último da distribuição. Ó, eu vou dizer que aqui o último que está de vermelho é o subnível mais energético, certo? Subnível mais energético. Deixa eu apagar isso que está tão feio. Tá? Então, subnível mais energético. Vai ser justamente o último subnível. Subnível mais energético é o último. Camada de valência é o que está de verde, tá? Camada de valência é a última camada. Ó, aqui é camada de valência. Camada de valência. Certo? Então, camada de valência é a última camada. Subnível mais energético é o último subnível da distribuição eletrônica. Alguma pergunta? Eu. Fala. Tipo, nessa D, o subnível mais energético é o 4, que é o maior e é o último. Mas na E não seria o 6, não? O 2p6?
Não. É sempre o mais energético, é aquele que está por último na distribuição. Subnível mais energético vai ser sempre o último, no caso 3s2. Não é que tem a maior quantidade de energia, não. É o último subnível. Camada de valência é a última camada. Subnível mais energético é o último. Aí você diz, sim, professor, mas não é aquele que está com 2p6, não? Não. Por quê? Aí ele tem mais elétrons, tudo bem. Só que ele está numa camada anterior. Os dois elétrons que estão na terceira camada, mesmo sendo apenas só dois, eles estão mais à frente de camada, eles têm mais energia porque eles estão mais agitados. Quanto mais distante do núcleo eles estão, quanto mais afastado do núcleo eles têm mais energia porque eles estão mais agitados. É aquela história, o menino perto da mãe é calminho. Quanto mais distante o menino está longe da mãe, mais capeta o menino é. Porque ele tem mais energia para extravasar. Enquanto que a energia daquele menino quietinho perto da mãe, ele pode até ter mais energia, mas ele está bem quietinho, porque ele sabe que ele tem amor às orelhas dele. Deu para entender? Sim. Vamos tirar print disso aí? Peraí, deixa só a mensagem sair da frente ali. Beleza. Não, tem exceções, não se preocupe não, Pronto. jovem. Existem exceções. As regras, toda regra você tem exceção. Pronto, então beleza. Então vou apagar uma parte aqui para a gente não apagar o diagrama todo, tá? Então vou apagar essa parte aqui. Para que a gente possa fazer mais exemplos, né? Exemplos maiores. Pronto. Então, veja só, parei no exemplo E, não foi? Na letra E. Então, vamos lá. F. Vamos pegar o cálcio, número atômico 20. Então, eu tenho aí, ó, 1s2, 2s2, tá? 2s2. Aí, 2p6, eu tenho 10. 3s2, 12. 3p6, 3p6, eu tenho 18. 4s2, eu tenho 20. Camada K, L, M, N. Certo? Aí eu pergunto, qual é a camada de valência? Qual é a camada mais externa? N. N. Qual é o subnível energético? O subnível mais 4S2. energético? 4S2. 4s2. Tá certo? Não é só o S2, não. 4s2. Porque se você disser só S2, pode ser 2s2, pode ser 3s2, mas na verdade é o mais energético, é o que está na última camada, né? Não necessariamente na última camada, como vocês vão ver agora. Vocês vão ver que após o elemento químico cálcio, que tem número atômico 20, essa ideia de última camada e subnível mais energético não vai ser a mesma coisa, certo? Você vai ver que vão ter situações diferentes. Vão ser situações em que você vai ter exemplos diferentes, tá? Vamos pegar outro elemento químico. Deixa eu ver aqui. Ô, Adeilton, Oi. se tipo o número atômico é 20, aí foi calculando até dar o resultado, mas se usar todos e não chegar no número atômico. Chega. Sempre chega, justamente porque ele só vai até 118. Ah, tá. Entendeu? Então, obrigatoriamente tem. Se não chegar, significa dizer que você tem que aumentar a sua última camada.
certo? Se não chegar, você tem que aumentar a sua última camada. Deixa eu só pegar um outro elemento. Cadê minha tabelinha? Tá aqui. Vamos ver só. Vamos pegar aí o ferro. Vou colocar mais embaixo, F, G. Vamos pegar o ferro, que tem número atômico 26, tá? Aí o que é que você faz, ó? Um S2, 2S2, 2P6, 10. 3S2, 3P6, 4S2, 20. Aí se você olhar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, na quinta diagonal, você vai ver que depois do 4S2, que é a quarta, vem o 3D. Como eu preciso de 26, é T3D6. Aí, Ah, se agora eu você. entendi, professor. A pessoa monta isso olhando para o diagrama, O né, que a pessoa fez. diagrama, você vai olhando o Ah, diagrama e vai montando isso. A distribuição dos elétrons do número do átomo, ele vai acontecer você olhando o diagrama e seguindo a ordem do diagrama. Entendeu? Nesse caso, se eu tenho um número atômico ferro 26, eu fui até o 3D6. Só que se você observar, o que é que acontece? Ó, você observar aqui, eu tenho um S2, 2S2, aí eu tenho 3S2, 3P, aí já chegou o 4, aí depois foi o 3, ou seja, a partir do 20 começa a bagunçar. Então, a partir do 20, você tem que fazer coisas separadas. Primeiro você faz a distribuição eletrônica. Depois você vai organizar em camadas. Como assim, ó? Você repete, um S2 camada K, 2S2, 2P6L, depois tudo o que tem 3 em ordem do subnível, 3S2, 3P6 e 3D6, que estava no último, vem para a camada dele, KLM. E agora o 4S2 vai lá para a camada N, que é a camada mais externa. Deu para entender agora? Aí eu pergunto, quem é o subnível mais energético? Ó, aliás, quem é a camada de valência? Camada de valência vai ser isso, ó. Camada de valência, que é justamente a última camada. Aí se eu perguntar, certo, pessoal, e quem é o subnível mais energético? 4S2? Não, vai ser esse aqui, ó, Ah, que é o último subnível na distribuição. Então esse é o subnível mais energético. mas você não tinha dito, quanto mais longe do núcleo, maior Isso, a até o 20, energia? isso. É justamente isso que você está dizendo. Até o 20, o mais longe é o que possui mais energia. Até o 20. A partir do 20, isso se divide. Porque você não vai ter o subnível na mesma ordem da camada de valência. Deixa eu só colocar aqui, subnível mais energético. Certo? Então, a partir do 21, S10 se separa. Quem é o subnível mais energético? É o último subnível da distribuição. Quem é a camada de valência? É a última camada depois de organizada. Deu para entender melhor agora? Sim. Deixa eu fazer só um último exemplo. Deixa eu pegar aqui o bromo. Vamos fazer o bromo, que tem Um número com atômico camada atômica 118, igual você estava falando, usa todos os negócios? todos. Ah, Ele termina em 7P6. Dá 118.
Então aí você tem bromo com 35. Aí você vai 1s2, 2s2, 2p6 dá 10, 3s2, 3p6, 4s2 dá 20. Aí depois 3d10 que dá 30. Aí 4p5 que dá 35. Então, se eu perguntar quem é o subnível mais energético, aí vai ser 4p5. E a camada de valência? Aí você tem que fazer a camada agora, a organização. 1s2, camada K. Aí 2s2, 2p6. Né? Deixa eu só organizar aqui que eu tenho que Professor, repetir. Oi. é, e no exemplo que o senhor colocou agora, o senhor botou 3D10. E no G o senhor colocou 3D6. É porque só ia até o 6. Porque eu só precisava de 26. No bromo, eu preciso de 35. Por isso que eu passei. Você vai até onde você precisa. Deu para entender? Entendi. Aí, nesse caso, o que é que acontece? Eu vou continuar aqui. Aí você tem agora 2S2, 2P6, KL. Aí 3S2, 3P6, 3D10, KLM. E no final eu vou ter 4S2, 4P5, o M. Aí quem é que vai ser a camada de valência? Camada N. Entendi. Subnível mais energético. Só um jeito de 4S. simplificar essa conta. Eu poderia, tipo, já olhando a conta, quem é a maior, tipo, a maior camada, que é o 4 e simplificar, Pode, né? pode Tipo, sim, Israel. Só que eu posso pedir, por exemplo, para você determinar, né? Para você determinar faça a distribuição eletrônica e depois faça a organização de camadas. Aí, no caso, você ia ter que fazer tudo. entendi. Deu para entender? Uhum. Bem, pessoal, como tem uma outra aula agora, então a gente vai encerrando por aqui, que é o tempo de vocês entrar na outra aula. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham entendido direitinho. Eu vou disponibilizar essa gravação posteriormente, tá bom? Para que vocês possam acompanhar.